Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é leitura de charge. Convido você a acompanhar os nossos objetivos. Eles são ler e compreender uma charge, identificar a crítica, ironia ou humor, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões. E começamos com uma reflexão. Você já imaginou, já parou para pensar como o mundo era sem internet, celular e computador? Depois, pergunte para alguém que seja mais velho que você como era o mundo antes da tecnologia. Compartilhe as informações com os seus colegas. Agora pense comigo, como era o mundo sem a internet, sem o computador, sem o celular? Você já imaginou, já fez um exercício, talvez, de viver algum período de tempo sem esses equipamentos tecnológicos que ajudam muito no nosso dia a dia, em diversos momentos? Já fez esse exercício? Vamos ver aqui agora algumas coisas, alguns objetos, alguns aparelhos que eram dessa época onde o celular, o computador ainda não existiam ou ainda não eram populares. Temos aqui o telefone público, o chamado orelhão. Esse ainda é um pouco mais tecnológico, onde o seu uso se faz através de um cartão telefônico, né? O mais antigo era através de fichas, uma espécie de moeda. Temos aqui ao seu lado uma lista telefônica, onde as pessoas faziam a consulta de diversos serviços que elas poderiam usufruir, no caso um pedreiro, um encanador, ou encontrar alguma loja de departamentos que ela precisasse, esse usuário. Temos aqui as enciclopédias sendo representadas. As pessoas faziam as suas pesquisas, os seus trabalhos escolares através desses livros, pois não havia a internet ainda da forma que temos hoje. Ainda, outra forma de comunicação, a carta, isso mesmo. A carta era muito popular, não havia ainda a mensagem de texto que chega de uma forma instantânea. Então, alguns dias levavam para a carta chegar ao seu destinatário e ele ficar sabendo da mensagem, não era tão rápido assim. O CD, um pouco mais recente ainda, tecnológico, onde podemos armazenar arquivos ou ainda armazenar músicas e outros tipos de mídias. E a máquina fotográfica, que representa toda essa questão de fotografia e até mesmo de filmagem. Essa aqui não tinha essa função de filmar, ela tinha apenas a função de fotografar. E além disso, a sua revelação aí, isso mesmo, que temos ao lado, é o filme fotográfico. Então, precisava desse filme para registrar o negativo das fotos ali e depois em alguma loja ocorria a sua revelação e a pessoa tinha acesso às imagens. Não era da forma que temos hoje. Tirar do bolso, tirar a foto, não ficou boa, tira outra novamente. Era uma surpresa, de certa forma, quando as fotos eram reveladas e as pessoas poderiam ver a pose como tinha saído. Agora, pensando juntos, como utilizar as informações recebidas nas redes sociais ou mensagens instantâneas de modo proveitoso e sem prejudicar outras pessoas. Nós podemos usar as mídias, as mensagens também de duas maneiras bem simples, resumindo as suas funções. Para nos aprofundarmos na área que gostamos, então para realizar pesquisas, estudos, relacionados às nossas preferências. Então, se você gosta de língua portuguesa, de arte, de esportes, você pode pesquisar e ficar com mais conhecimento, ir mais a fundo nessas temáticas, por sua conta própria. Ou ainda, você pode fazer contatos, você pode fazer uma rede de amigos aí, de conhecidos, ou até novas amizades, que têm os mesmos objetivos profissionais, os mesmos objetivos estudantis. Então, compartilhar informações, trocar isso mesmo, informações a respeito do que você gosta. Até mesmo
ter uma experiência diferente através de outra pessoa. Ela já viveu, já fez um curso, já fez uma atividade que você acha interessante, você pode ver com ela algumas experiências que ela teve e decidir o seu futuro, decidir a sua vida, de certa forma, com base nessas experiências trocadas. Ainda pensando juntos essa questão tecnológica que nós temos à nossa disposição nos dias de hoje. Pode-se acreditar em tudo que é recebido em redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas? Sim ou não? Por quê? Nós temos que acreditar em tudo. Você recebeu uma mensagem através do seu celular. Seu pai recebeu uma mensagem através do celular dele. Ou você viu uma mensagem em um site, por acaso, uma propaganda de uma notícia aí sendo mostrada. Você deve acreditar fielmente nela? Não, né? Você tem que conferir, você tem que pesquisar. Já entramos aqui como verificar se uma informação é verdadeira ou não. Então você não pode acreditar. Você tem que ver essa notícia em outros sites que também devem ser confiáveis. Ver a visão de outros jornalistas sobre esse fato. Se eles reproduziram da mesma forma que você foi informado. Ou ainda, o que é vantajoso para ler e compartilhar? Tudo que for nobre, correto e for saudável. Isso é válido de você compartilhar. Fica a dica, não compartilhe notícias que não agregam ao seu interlocutor. Se você vai encaminhar uma mensagem, pense, essa mensagem vai contribuir para a pessoa? Ela vai aprender algo ou não? Ela só pode ficar triste? Às vezes é uma mensagem que traz um fato ali muito triste, um acidente, algo relacionado a doenças, e ela vai gostar de receber isso ou ela vai ficar mal com essa notícia? Pense no que você compartilha. Se aquilo vai deixar a pessoa informada mesmo ou desinformada. Aqui nós temos uma charge, o nosso objeto de estudo, e ele tem tudo a ver com a nossa temática de conversa até o momento. Nós temos ali equipamentos tecnológicos nessa charge. Então acompanhe comigo e preste atenção em todos esses elementos não verbais, as imagens, as cores e também os verbais, as palavras. Acompanhe comigo. E a pior parte, eles me usavam para compartilhar fake news todos os dias. Ok, a charge é isso, né? É uma imagem, um quadro apenas, em que temos personagens e o seu criador, o chargista ou ilustrador, ele tenta fazer uma crítica, ele faz uma denúncia, muitas vezes tentando ir para o lado do humor, pelo lado da ironia, mostrando essa crítica em relação ao comportamento da sociedade. Muitas vezes ainda um comportamento que é muito atual naquele momento da produção. Se pegarmos algumas charges referente à política ou a esportes de anos anteriores ou de semanas anteriores, a sua compreensão às vezes fica um pouco mais difícil, pois ela é mais temporal do que atemporal, esse gênero textual. Vamos à primeira atividade. O que está sendo representado na charge? Então, observe ela novamente e responda.
Respondeu? Observou que esses personagens aí, aparelhos eletrônicos, estão fazendo na charge? Veja a possibilidade de resposta. Uma reunião de equipamentos tecnológicos, computadores, notebook, celular e tablet. É isso mesmo. Então nós vemos ali cadeiras, vemos eles em roda, em semicírculo talvez, e um personagem está falando para os outros. Eles estão reunidos em uma reunião, falando provavelmente de seus problemas, do seu dia a dia aqui. Falando sobre algo que você deve ter percebido que está presente nessa charge. Nós temos uma placa, e nessa placa tem uma inscrição chamada Bem-vindo DA Dispositivos Anônimos. Vamos falar um pouco sobre essa ideia dessa palavra anônimos que está presente nessa placa. Grupos de ajuda com a palavra anônimos no nome são grupos de pessoas que reconhecem que precisam de ajuda e estão comprometidas a reunirem-se regularmente para superar problemas que, individualmente, não conseguem resolver. Então, quando você identificar em uma placa, em um anúncio, em algum cartaz, essa palavra anônimos, sempre ela se refere a isso, a um grupo de ajuda em que as pessoas estão ali reunidas para superar uma dificuldade. Atividade número 2. Se você prestou atenção, acabei de dar uma ótima dica para a resposta desta pergunta. Explique a relação de sentido na expressão dispositivos anônimos. Responda. Respondeu? Essa placa, qual o significado dessa expressão, dispositivos anônimos? Vejamos.
A expressão faz alusão a um grupo de ajuda mútua. Isso mesmo. Então, o chargista, na sua elaboração, pensou em seus personagens como dispositivos, equipamentos tecnológicos, em uma reunião de ajuda. Então, eles estão sofrendo dificuldades e se reúnem para fazer uma ajuda mútua, um grupo de ajuda em que cada um fala sua experiência. Atividade número 3. Na charge, o que pode provocar humor? Observe ela novamente e que situação pode provocar humor no leitor. Respondeu, conseguiu observar? A questão do humor é subjetiva, vai depender de cada leitor, mas há intenção em gerar humor sim. Veja a possibilidade de resposta. O depoimento do celular que diz ter sido usado para compartilhar fake news. Isso mesmo. Então, essa situação, essa fala do personagem em que ele foi utilizado de uma maneira incorreta é o que pode gerar humor no leitor desta charge. Atividade 4. Qual é a crítica social presente na charge? Qual que é a crítica, o objetivo de denúncia do chargista? Responda.
Respondeu? Conseguiu perceber a crítica, essa função social exercida pela charge? Então vejamos. A crítica social refere-se ao uso inadequado dos equipamentos tecnológicos por usuários que podem ter algum desvio de comportamento, algum desvio comportamental. Então a crítica é justamente essa, em que os equipamentos servem muito para ajudar no dia a dia, mas existem algumas pessoas que fazem um mau uso desse equipamento devido a um desvio comportamental. Então usam o equipamento para agredir, espalhar mentiras, espalhar notícias falsas, que é a tradução de fake news. E o equipamento ele é utilizado de uma maneira incorreta, ele não foi pensado para aquela maneira, para aquela função, e sim para auxiliar em pesquisas, em redes de trabalho, em aprofundamento de conteúdo e não para espalhar notícias falsas. Essa é a crítica que nós temos na charge. Vamos refletir, pense junto comigo. A figura de linguagem presente na charge é a comparação, personificação ou metáfora. Nós temos equipamentos tecnológicos que estão reunidos, fazendo uma reunião para buscar ajuda, e um deles está falando. Qual é a figura de linguagem? Se você pensou em personificação, é a resposta correta. Nós temos a personificação. Eles têm características, assumem ações que pessoas têm de se reunir, de conversar e falar de seus problemas, suas dificuldades. Por isso, é essa a figura de linguagem. Vejamos o que achar de uma definição. É um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico e está presente em revistas e jornais. Trata-se de desenhos elaborados por cartunistas que captam de maneira perspicaz as diversas situações do cotidiano, transpondo para o desenho algum tipo de crítica, geralmente permeada por fina ironia e humor. Temos aqui, então, as características da charge. Através da linguagem verbal e não verbal, fazer uma denúncia, uma crítica a um comportamento do cotidiano das pessoas. Estamos chegando ao fim na aula de hoje. Realizamos a leitura e compreensão de charge, conversamos sobre seu tema, o uso de tecnologias de comunicação e informação, identificamos o humor e a crítica presente no texto. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!